Bom dia, hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre carboidratos. Carboidratos, o que é? São biomoléculas mais abundantes na natureza. Representam as principais fontes alimentares para a produção de energia, além de exercerem inúmeras funções estruturais e metabólicas nos organismos vivos. A definição química básica de um carboidrato é que estes sejam cetonas ou aldeídos, com grupo hidroxilas ligados às suas estruturas, ou substâncias mais complexas que, quando hidrolisados, liberam os primeiros. Funções dos carboidratos. Os carboidratos são divididos em diferentes funções, sendo elas as funções energética, a função estrutural e a função de reserva energética. Na função energética, os carboidratos são utilizados para a produção de ATP e fornecem energia para a realização das atividades celulares, sendo a glicose o principal carboidrato dessa função. Na função estrutural, destacam-se alguns carboidratos, como a celulose, pelo seu caráter estrutural, sendo o principal componente da parede celular dos vegetais, e a quitina, carboidrato encontrado no exoesqueleto dos artrópodes. Já na função de reserva energética, além de fornecer energia imediata, os carboidratos podem ser armazenados. Como nos vegetais, o carboidrato de reserva é o amido e nos animais o carboidrato de reserva é o glicogênio. Curiosidade: as necessidades diárias de carboidrato ficam em torno de 6 a 7 gramas por quilo. Cerca de 50% a 60% de todo o valor calórico de nossa dieta deve ser proveniente de carboidratos. Composição dos carboidratos. Os carboidratos são formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso, quimicamente, recebe o nome de hidrato de carbono, cuja fórmula geral é CH2ON. É importante destacar que alguns dos carboidratos fogem da fórmula geral e apresentam nitrogênio, fósforo e enxofre em sua composição. Classificação. A classificação dos carboidratos é feita de acordo com a quantidade de cetonas ou aldeídos presentes no composto, além de levar em consideração a capacidade de sofrer hidrólise. Eles são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos. Os monossacarídeos são as unidades mais simples dos carboidratos. São constituídos somente de um grupo de aldeído ou cetona, podendo ter de 3 a 7 átomos de carbono. Eles não sofrem hidrólise, mas pode ocorrer reações entre monossacarídeos com a formação de um disacarídeo ou de um polissacarídeo. Eles são classificados de acordo com o número de carbonos que possuem em suas moléculas. Os monossacarídeos contendo 4 átomos de carbono são denominados de tetroses, com 5 pentoses e com 6 hexoses. As imagens estão mostrando alguns exemplos de monossacarídeos e suas classificações. Os nomes em azul se referem às moléculas que possuem destaque na bioquímica dos alimentos. Oligosacarídeos. Os oligosacarídeos correspondem aos carboidratos solúveis, formados por cadeias curtas de monossacarídeos unidas por ligações glicosídicas, que são ligações covalentes resultantes da condensação de dois monossacarídeos. Fazem parte desse grupo os disacarídeos, junção de dois monossacarídeos, e os trissacarídeos, que correspondem à união de três monossacarídeos em uma molécula. Alguns exemplos de oligosacarídeos são a rafinose, que é um trissacarídeo, e a sacarose e a lactose, que são disacarídeos. Outra classificação dos carboidratos são os polissacarídeos, que são grandes polímeros naturais formados por cadeias de monossacarídeos ligadas entre si por ligações glicosídicas. Diferente dos outros, os polissacarídeos são insolúveis em água, e quando sofrem hidrólise, os polissacarídeos produzem um grande número de unidades de monossacarídeos. Eles também são classificados entre si, de acordo com sua estrutura. São chamados homopolissacarídeos aqueles que apresentam um tipo de monossacarídeo, como exemplo o amido ou a celulose. E aqueles que são chamados heteropolissacarídeos são os que apresentam dois ou mais tipos de monossacarídeo, como exemplo o ácido hialurônico. Os polissacarídeos também podem ser classificados de acordo com a cadeia polimérica, podendo ter os polissacarídeos lineares ou os polissacarídeos ramificados.